Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Eu sou Adailton Gonçalves Pinheiro, presidente da AME, Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo. A nossa associação é uma associação que tem por objetivo a preservação e a conservação das abelhas nativas sem ferrão. Entre elas, né, as várias criadas pelos nossos meliponicultores. Então, para nós, é uma satisfação muito grande estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns pontos que impactam na criação dessas abelhas. E um deles é a espatódia, motivo do bate-papo de hoje, né? Em função do projeto de lei que vocês aí em Linhares estão para discuti-lo, e digo para vocês, vocês podem se tornar exemplo, né, protagonistas de uma ação ímpar, única no Estado até agora, tá? E vocês imaginem serem lembrados como os precursores desse trabalho. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte, que eu li o projeto de lei da vereadora Terezinha Wegner, que, antes de mais nada, já agradeço ela ter encampado o pedido, né, da nossa associada Sueli Barcelos, que nos trouxe esse assunto para debater. E como ela e outros, né, meliponicultores aí da região, e diga-se de passagem, é a região talvez mais forte da meliponicultura capixaba, então é um ponto que a gente precisa preservar e buscar ajudar, porque essa cadeia como um todo pode se tornar um grande gerador de renda, porque nós, ao apoiarmos a conservação e a preservação, né, achamos que você pode usar as abelhas de forma sustentável, aliando o meio ambiente a uma geração de renda. E aí, esse fato de a gente ter alguns empecilhos para a sua criação, né, dificulta essas ações. Eu não vou nem me ater muito ao fato da espatódia, né, tá? Porque é notório a situação dela. Eu vou passar para vocês 2 videozinhos curtos, de 1 minuto cada um, mostrando a intensidade dos efeitos dessa planta. Pelas nossas abelhas sem ferrão, jamais plante a árvore que originou esta flor. Isto que você está vendo é uma árvore espatódia, uma planta exótica que foi introduzida no Brasil para paisagismo. Realmente é muito bonita, inclusive as suas flores. O problema é que o seu néctar é tóxico para as abelhas sem ferrão. Infelizmente, morrem pouco depois do contato, ou seja, entram para coletar o néctar, são afetadas e nunca mais saem. Veja quantas abelhas eu e a Adriana encontramos nas flores que estavam caídas no chão. Elas só queriam coletar o néctar para fazer o mel. Realmente é de partir o coração. Nossa dica é que antes de plantar uma árvore, dê a preferência para as espécies nativas do Brasil. Assim, vamos criar um ambiente mais verde e também com muitas flores para as nossas abelhas sem ferrão. Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Uma planta assassina de abelhas? É assim que podemos chamar a espatódia, Sphathiodia campanulata, uma planta de origem africana com lindas e frondosas flores avermelhadas e que é amplamente utilizada em projetos de arborização urbana em muitos municípios do Brasil. O grande problema é que poucos sabem o que essa planta é capaz de fazer. Nas flores da espatódia é produzida uma substância mucilaginosa que contém compostos tóxicos para as abelhas que utilizam ela para sua coleta de alimento. Uma característica relatada por pesquisadores é a presença de proteínas no néctar da espatódia, cuja função é proteger as
partes florais da planta, além de compostos químicos como terpenos, esteroides e carboidratos acetilados. E esses compostos atuam como um mecanismo contra espécies de insetos que tentam se beneficiar do seu néctar. Mas nem tudo é um problema. Para evitarmos que as nossas abelhas tenham que recorrer da espatódia para se alimentar, é só plantar plantas que são melhores e mais atrativas para elas, e não plantarmos mais árvores exóticas pelo Brasil. E agora que você sabe disso, marca alguém aqui que você conhece que tem essa planta por perto. Vamos espalhar essa notícia para protegermos as abelhas nativas do Brasil. E dizer que eu li o projeto. As justificativas feitas pela vereadora Terezinha Wegner estão completamente adequados à realidade. Estão suficientemente claros da sua importância. Digo mais ainda, existem algumas leis a nível nacional que tratam da espatólia, mas a lei que vocês estão propondo, para mim, na minha concepção, está muito, mas muito além das que existem aí nos poucos municípios que já tratam dessa situação. Por quê? Porque vocês trabalham a erradicação dessa planta, né? E fazem com que a lei tenha um poder de punição, coisa que na maioria das leis não trata. E lei que não tem definição de punição acaba sendo uma lei morta, né? Cria-se e ninguém cumpre, tá? Então, eu quero parabenizar vocês por essas atitudes e, mais uma vez, dizer o seguinte: pensem que vocês podem ser o percursor de muitas outras cidades e municípios do Estado e, quem sabe, até do país, a fomentar a criação dessas leis. Nós teremos outros assuntos a tratar depois, porque existem outras lutas que a AME defende, né, e que vai estar precisando da ajuda de vocês para que a gente possa melhorar a criação das abelhas. Então, nesse ponto, eu gostaria de agradecer e dizer: apoiem o projeto, senhores vereadores, apoiem o projeto da vereadora, aprovem ele e depois cobrem do prefeito a sanção, e vocês serão lembrados para sempre que foram os primeiros a fazerem um ato desse tipo. Quero agradecer novamente e me colocar à disposição, assim como a AME Espírito Santo se coloca à disposição para tratar de outros assuntos de interesse coletivos, tá? Sem nenhum questionamento que possa se considerar corporativistas, mas para o bem comum das abelhas e do homem em si, bem comum, né? Então, é isso que eu coloco para vocês, e obrigado, e uma boa noite a todos, e que a gente tenha sucesso nessa primeira parceria que a gente está buscando com vocês. Um abraço a todos, e obrigado, Sueli, por trazer essa demanda para nós, né? E a vereadora pela iniciativa de tornar isso uma realidade. Um abraço.